A área econômica durante milhares de anos foi a área da agricultura, era agrária. E aí o homem tinha um conceito. O homem que cultivava a terra, cultivava as relações, cultivava a família, cultivava a religião, era um homem que cultivava. Aí nós vivemos, estudamos isso, estudamos esse homem, e quem tinha poder nessa época? Quem tinha terra. Quanto mais terra, mais poderoso. Era um país tentando descobrir novas terras. E Portugal veio para o Brasil e disse: isso aqui é meu, e tomou posse. E assim aconteciam as invasões, as propriedades. Pois bem, nessa educação, nessa era agrária, qual é a educação que nós vamos colocar? Eu coloco na economia o homem de cultivo, o que eu vou colocar aqui na educação 1.0? O professor que transmite. É o filósofo, é o religioso. Tinha sala de aula? Não, onde que ensinavam? Nas praças. Jesus Cristo foi um educador 1.0. Onde que ele ensinou? Nas montanhas, nas praias, tem história da praia, da montanha, o sermão das montanhas. Portanto, o professor era um transmissor. Sabe por quê? Nós não tínhamos o livro, as pessoas não tinham acesso ao livro. Era o professor que tinha o conhecimento. E as pessoas sentavam em volta, eles chamavam ele de mestre. E ele era tratado como discípulo. O aluno era um discípulo do seu mestre. Essa foi a escola da sabedoria. Não era sobre números, era sobre o sentir e viver. Então, nós vivemos a primeira era, a era da sabedoria. E quais eram as práticas que os professores usavam, que os mestres usavam naquela época? Será que a metodologia ativa? Usavam o quê? Método socrático, dialógico, aristotélico, mnemônico, ou seja, era o perguntar, era, na verdade, o questionar, era a contação de histórias, ou seja, dependia muito dessa relação com 1.0. Aí nós tivemos a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós tivemos a maior revolução de todos os tempos. Agora já não mais. Naquela época, foi a grande revolução da humanidade. Nós temos milhares de anos na era agrária e fomos para a era industrial. Aí vimos estudar Taylor, Fayol, Ford. Aí mudou. O homem poderoso não era mais quem tinha terra. Era quem tinha empregados, quem tinha fábrica. E no início do século XX, o homem mais rico do mundo, não sei se vocês sabem o nome dele, chamava-se Henry Ford. Do Ford de carros. Porque ele foi, na verdade, o Henry Ford foi o primeiro lá a fabricar o carro. E aí virou ele tinha empregados e era poderosíssimo. O homem que produz, nós tivemos uma revolução, as pessoas saíram da zona rural, foram para a zona urbana. Pequenos artesãos que tinham oficinas foram incorporados para essas grandes empresas, viraram empregados. Tem o sindicato que trabalhavam 12, 14, 16 horas, atividades insalubres. E aí a gente pergunta, que educação nós vamos colocar aqui? O professor que entra, será que é ainda o filósofo? Aí veio o professor e passou a instruir para trabalhar nesse mundo. No mundo é o tecnicista. Sinal, toca sinal, aula de 50 minutos. Tudo que acontecia na fábrica, nós trouxemos para a escola. E aí, regras. Tanto que o termo que a gente usava antigamente, supervisor pedagógico, vem de lá. E que é supervisor? Tem uma supervisão para fiscalizar os outros. Agora a gente mudou para coordenador, mas era supervisor, que tem uma supervisão. E aí, meus amigos, nós passamos a ter a escola da eficiência. O que é eficiência? É fazer bem feito. Tinha que funcionar bem, o professor dava uma boa aula, o diretor, na verdade, controlava o professor, tudo funcionava como um reloginho. Tocava aquele sinal, tinha sinetinha, e todo o modelo. E vocês sabem, meus amigos, que eu estudei nessa escola? Quem estudou na década de 70 e 80, estudou na escola da eficiência, na escola da década de 90, era uma escola, na verdade, que não se cobrava da escola o resultado. Se a criança não aprendia, o que o professor dizia? O problema é da família. A minha mãe foi professora, e quando ela encontrava um aluno que foi bem sucedido, vou dar um exemplo aí, tentou com o governador de Mato Grosso,
foi aluno dela. Gente, a alegria dessa mulher foi meu, mano.